Deus abençoe a todos. Confesso que fui pego de surpresa, né, quando o pastor falou que eu iria pregar. De início eu pensei em rejeitar, né, isso, mas eu pensei como eu poderia fazer isso depois de que Deus fez comigo. Eu não poderia fazer isso. E eu orei ao Senhor, pedi direção. E estou aqui para fazer a vontade de Deus, que Ele venha me usar da maneira que Ele deseja. Quero ler Jeremias, capítulo 1, versículo 4 a 9. Amém. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre. Te santifiquei às nações, te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou menino. Porém disse-me o Senhor: não digas, eu sou um menino, porque a todo a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema que eu tirei para hoje foi aceitando o chamado de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu fiz um esboço aqui, mas eu não sei se tudo que eu coloquei vai ser dito. Quem vai direcionar é o Senhor. Amém. Irmãos, muitas das vezes é difícil aceitar o chamado, né, que Deus tem para nós. Que muitas das vezes nos sentimos incapazes, né? Pensamos que não somos capazes de fazer aquilo que Deus tem para a gente. Eu sou um exemplo disso. Eu muitas vezes rejeitei o chamado que Deus tinha para comigo, achando que eu não era capaz, porque não era digno. Assim capacita Ele, né? Deus que capacita. E a partir do momento que a gente se posiciona, Deus começa a agir, né, na vida da gente. Eu creio que o segredo para o cristão vencer a dificuldade é posicionamento. Porque se a gente não se posicionar, Deus não poderá fazer nada. Por mais que Ele queira usar, por mais que Ele tenha promessas, né? Mas se a gente não se posicionar e aceitar o chamado, Ele não vai poder fazer nada por nós. E eu creio que é o momento de aceitar o chamado de Deus em nossas vidas. Que Ele tem nos alertado, tem nos despertado. E eu creio que se Ele fez isso é porque Ele quer que nós venhamos nos posicionar e tomar posição daquilo que Ele tem para nós. Temos que confiar nele. Porque se não confiarmos, nada Ele poderá fazer.
Na Bíblia temos vários exemplos de personagens que foram chamados, tiveram um chamado, mas devido à sua incapacidade, tentaram rejeitar o chamado. Todas as vezes somos assim, nos achamos incapazes, mas quem capacita é Deus. O homem por si só ele não é capaz de nada. Se nós formos colocar a nossa dificuldade, colocar a nossa pequenez, nós nunca iremos vencer. Temos que confiar em Deus, porque se não confiarmos, nada poderemos fazer. Provérbios 3, 5, 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Conheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu creio que foi Deus que preparou para que eu estivesse aqui hoje, porque eu faço como o Gideão falou, né? Que ele era o menor da sua casa. E hoje eu me senti assim quando o pastor me chamou para pregar. Disse, como eu vou pregar se eu sou o menor entre os que estão ali? Tem tantos ali que são capazes, né, de trazer uma palavra, porque justo eu, mas eu creio que o pastor não fez isso por si. Eu creio que foi o direcionamento de Deus. Porque Deus tem a maneira dele de trabalhar, tem a maneira dele de agir. E a partir daquele dia, né, que Deus falou grandemente comigo através do pastor, eu coloquei algo em meu coração, que não rejeitaria o chamado, que eu aceitaria o chamado de Deus na minha vida. E aquele dia que Deus falou comigo à noite, eu orei a Deus e falei: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Que o Senhor venha me usar segundo o teu querer. Eu não irei mais rejeitar o teu chamado. E aqui estou. E eu quero dizer que para os irmãos que não importa como você esteja hoje, se você está fraco, se você está sem ânimo, mas se Deus tem um chamado na tua vida, esse chamado vai se concretizar. Por mais que temos tendência a fugir de Deus, assim como Jonas foi chamado para pregar, mas ele tentou fugir do chamado de Deus. Mas eu quero dizer aos irmãos que podemos até tentar fugir, né, do chamado, mas uma hora ele vai se concretizar. Porque Deus, quando ele tem um chamado na vida do cristão, ele tem que cumprir a sua palavra, né? Porque ele não pode ir contra si mesmo. E eu quero dizer que não importa o que você faça, o que você tente fazer para fugir do chamado, mas quando Deus pega você, né, o chamado vai acontecer. Você pode fazer como Jonas, tentar fugir, tentar se esconder, mas como Deus fez com ele, né? Ele foi engolido pelo peixe e parou exatamente aonde ele deveria, né? Que foi naquela cidade para pregar para aquelas pessoas. E Deus, ele faz dessa maneira. Você pode fugir, pode tentar ir para onde for, mas quando ele pegar você, você vai ter que cumprir o chamado dele.
E eu espero que nós não tenhamos que passar por experiências dolorosas para aceitar o chamado. Porque duro é para aquele que foge do chamado, da presença de Deus. Você pode dizer que não quer, que não é capaz, mas em vez de fugir, devemos clamar pela misericórdia dele. Porque melhor é vir aceitar o chamado de Deus pelo amor do que pela dor. Então, eu creio que é o momento de nos voltarmos para Deus e buscar Ele de todo o nosso coração. Porque os momentos são difíceis e necessitamos buscar a Ele cada dia mais. Meu desejo, né, é que os varões que aqui se encontram sejam usados por Deus, assim como foram usados algum dia aqueles que se encontram na frieza, na mornidão, que eles sejam usados novamente por Deus. Talvez se sintam incapazes, com medo, decepcionados por coisas da vida, mas eu digo a eles que o que Deus tem é capaz de sarar tudo, né? Todas as feridas, todas as mágoas, e que basta somente se colocar na posição, porque de nós mesmos nós não conseguimos, mas quem traz o renovo, fortalece é Deus. Elias foi um grande profeta de Deus, mas ele teve seus momentos de dificuldades, de fraqueza. Vimos que ele se escondeu na caverna com medo. E Deus falou várias formas com ele, mas em tudo aquilo que Deus falou com ele, ele não estava em nada daquilo que ele pensou que era a voz de Deus, que era o chamado. Muitas das vezes a gente espera algo de Deus, né? Espera que Deus faça grandes coisas para que venhamos reconhecer a voz dele. Mas eu quero dizer que muitas das vezes Deus não precisa de grandes coisas para que venha falar conosco. Muitas das vezes Ele está falando conosco, né, pequenas coisas, a gente que não está atento para ouvir a voz dele. Precisamos nos atentar, né, para o que Deus diz. Todas as vezes Ele está falando conosco, mas a gente pensa, Deus não está falando comigo. Aí que a gente se engana. Muitas das vezes Ele fala em pequenas coisas, em pequenos gestos, a gente que não está atento para ouvir o que Ele está falando. É um momento de renovo, é um momento de buscar o renovo. Que nesse ano que está por vir, venha ser o ano de recomeços para todos nós. E que nós venhamos aceitar esse recomeço, venhamos querer esse recomeço. Porque não adianta Deus falar, Deus usar seus servos, exortando, alertando cada um de nós para que venhamos recomeçar, se em nossos corações nós não aceitarmos esse recomeço, não queremos. Muitas das vezes nós colocamos desculpas, né, para
que não venhamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Todas as vezes deixamos o pecado, a mordidão, a frieza dominar o nosso ser, mas não devemos fazer isso. Se formos olhar para nossas falhas, creio que nós nunca iremos tomar um ponto de partida, porque não há ninguém aqui entre nós que seja perfeito. Se formos olhar para nossas debilidades, nunca iremos tomar um passo à frente. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, louvado. Quem sou eu entre os irmãos que aqui se encontram? Não sou nada. Talvez eu seja o menor entre os que estão aqui, mas eu não deixei isso me abater. Não deixei o medo, a timidez, a vergonha tomar conta de mim. E é assim que devemos fazer em meio às dificuldades. Não devemos olhar para o que somos, mas devemos olhar para o Deus que há em nós. Porque é Ele quem fortalece, Ele quem capacita. Espero que Deus venha tocar em cada um de nós para que esta noite nós venhamos sair daqui com um pensamento de vitória, um pensamento que é Deus que faz tudo. Espero que venhamos refletir sobre tudo que Deus tem feito a cada um de nós nesses últimos dias, porque se Ele tem falado, tem alertado, é porque Ele sabe o que tem por vir. E são poucos que têm essa chance de ser alertado por Deus. Espero que venhamos buscar mais a Ele, venhamos colocar nossa segurança nele. E espero de todo o meu coração que este ano que está por vir não venha ser somente uma virada de ano, mas venha ser uma virada de vida, de transformações. Porque é muito fácil somente virar o ano, mas o que adianta simplesmente virarmos o ano e continuarmos da mesma forma? Muitas das vezes nós falamos que desse ano vai ser diferente, esse ano vai ser um ano, eu vou me esforçar mais, vou me dedicar mais. Mas muitas das vezes só falamos essas coisas da boca para fora. E creio que Deus está cansado de desculpas. É o momento de pormos em prática o que dizemos. Porque palavras são apenas palavras. O que Deus quer de nós é ações. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu creio que se você prometer, fizer promessas para Ele e não cumprir, mas antes de você não dizer nada, não prometer nada, mas fazer através de ações. Glória a Deus. Eu creio que é isso que Ele quer. Ação. É o momento de nos movimentar, de buscarmos a Ele. É o momento de pôr a nossa fé em prática. Muitas das vezes temos uma fé que não é a fé convicta, apenas uma fé filosófica. Creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas o que verdadeiramente vai dizer se você acredita nele ou tem fé nele não são suas palavras, são suas ações. Se estamos fracos, estamos sem força para orar,
para buscar, mas busque Ele na força que você tem. Amém. Glória a Deus. Porque eu creio que a partir do momento que você tomar uma iniciativa, que você se esforçar, Ele fará coisas maiores em sua vida. Porque é isso que Ele... Eu creio que é isso que Deus está requerendo de nós. É esforço. Se você não tem força para orar, para ler a palavra, mas faça naquele pouco de força que você tem. Glória a Deus. E quando orar, peça a Ele que renove suas forças. Aleluia. Glória a Deus. Peça a Ele que use você. Quando você ora, você pode até dizer que não tem força, que é incapaz, mas que você está pronto para ser usado. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Louvado. Aleluia, Jesus. Creio que o ano que está por vir é um ano que Deus quer usar cada um de nós poderosamente. Glória a Deus. Louvados. Aleluia. Não é momento de brincarmos. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Atentai aí para o que eu tenho dito a vós. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou o Deus que fala convosco. Aleluia. Glória a Deus. Não rejeite o meu alerta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor. Aceite o que eu tenho dito a vós. Aleluia. Glória a Deus. Não enderecei seus corações. Glória a Deus. Porque endureceis vossos corações, é o que eu tenho dito. Por quê? Eu sou o Deus que fala convosco. Escutais enquanto há tempo. Porque endureceis seus corações, porque eu tenho dito. Oh. É um momento de buscar a mim. Aceite o que eu tenho dito. Porque tem rejeitado a minha palavra, porque endureceis vossos corações. Buscai a mim, buscai a minha face. Eis que tenho vos alertado. Só aceite o alerta enquanto há tempo. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Pois não serei compassivo com vós todo o tempo. Acaso não confias no que eu tenho dito? Não confias na minha palavra? Glória a Deus. Não confio em vós, confio somente em mim. Confiai somente em mim, pois eu sou o Deus que fala convosco.
Essa é a última vez que tenho vos alertado. É o último alerta. Não rejeitais meus alertas. Pois duro será para aqueles que rejeitaram o que eu tenho dito. Não rejeite, aceite. Busca a minha face, mesmo sem força. Mas eu sou o Deus que te dá força. Escutar o que eu tenho dito. Esse é meu último alerta. Irmãos, a palavra que eu tenho para hoje é somente isso. Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Então Deus usou aqui o irmão Lucas, né? E usou na palavra. O irmão Lucas estava bem seguro, até naquilo que Deus abriu seus lábios para falar. Estava ali em espírito de oração, de discernimento. E o irmão se prendendo, como se a razão estivesse segurando. Não estava acontecendo isso, irmão? Como se a razão estivesse segurando o senhor com medo de deixar sair, não é isso que estava acontecendo com o senhor? É ou não é? Quando essas coisas acontecem, a gente deixa a razão, deixa Deus falar o que tem de falar, né? Teve duas coisas que era algo para ser falado, que o senhor sentiu uma insegurança sobre a própria igreja, mas depois a gente fala sobre isso, para não misturar as coisas, amém? Irmãos, hoje foi pregado sobre temas sobre como é que é o tema, irmão? Não rejeitar o chamado, né? Aceitar o chamado de Deus, não é isso? Sobre aceitar o chamado de Deus. Será que nós de fato temos aceitado o chamado? Jeremias, capítulo 48, a partir do versículo 16, pode ser que eu esteja equivocado o versículo, vai dizer que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Dar lugar. Hoje mesmo estava conversando sobre o irmão Gleison, sobre fazer a obra relaxadamente, sobre o temor que eu senti na alma do que aconteceu na cidade grande. E nós precisamos buscar a presença do Senhor. Nós precisamos estar bem fundamentados. E a gente não pode fazer a obra de qualquer jeito. A gente não pode fazer a obra de qualquer jeito. A gente não pode. Nós precisamos estar seguros. O profeta pegou uma mensagem chamada Esteja Certo de Deus. Eu li ela antes de ontem. Nós precisamos estar certo de Deus. Se nós não estivermos certo de Deus, nós vamos estar certo dos problemas, certo do mundo, certo do que não está dando certo, certo de tudo, menos de Deus. Mas a única coisa que nós temos que estar certo é certo de Deus. Certo de Deus. O irmão Lucas chegou ali para mim e falou assim: pastor, eu estou bem seguro, assim, passei a tarde pensando o que eu vou fazer, e me veio uma inspiração sobre isso aqui. Olha o esboço dele aqui, irmão, o esboço dele. E também aqui, inclusive, aqui, ó. Estava inseguro. E eu dei alguns conselhos, porque a gente não pode deixar a insegurança tomar lugar. Deus quer usar, Deus quer falar. E nós estamos vivendo uma fase, irmãos, que a gente dá a oportunidade para o irmão pregar. Não, eu estou passando por um problema. Não, hoje eu não estou bem. Não sei o que. E entra dia e sai dia. Eu até parei de dar oportunidade para as pessoas, porque as pessoas acham que é o homem dando oportunidade. Elas não analisam que é Deus. O homem pode imaginar: não, eu vou fazer isso, eu vou dar oportunidade. Assim como você pensa, eu vou ajudar tal pessoa. Você pensa que é você, mas é Deus já fazendo a obra. Se a obra é de Deus, o homem não tem controle sobre ela, irmão. O homem não tem controle. Se a obra é de Deus, o homem não tem controle. Se a obra é do homem, o homem faz do jeito que quer.
O homem faz do jeito que quer. Mas se a obra é de Deus, nós precisamos entender o nosso chamado. Entender o nosso chamado. E não rejeitar o chamado de Deus. Eu lembro que quando o irmão Francisco parou de louvar os hinos, aqui que ele era líder de cântico, ele trouxe o arrazoamento, a razão. Pastor, eu queria parar de louvar os hinos porque eu não estou mais como antes. Eu não quero fazer a obra de qualquer jeito, eu não estou mais como antes. Isso é bom. Isso é bom, não é ruim. Eu não tive nem o que dizer para o irmão. Não, irmão, você tem que... Não, mas ele tinha um bom motivo por trás. Um motivo que a Bíblia exalta. Às vezes eu tenho feito a obra relaxadamente. Às vezes você tem feito relaxadamente. A gente vem para o culto, porque fazer a obra de Deus não é só pregar. Você vem para o culto, o teu louvor é arrastado, a tua adoração, você para glorificar, o peso é um arrasto, tudo relaxado. E a gente pensa que não está fazendo as coisas relaxadamente. Esses dias mesmo, a irmã, eu estava conversando com o irmão Neto, a irmã pediu para me orar. 3 pessoas foram pedir para orar naquele dia, porque um não podia, o outro não podia, e todo mundo tem sua desculpa. Todo mundo tinha sua desculpa. O terceiro aceitou. Se nós não estamos podendo orar, irmão, o que nós estamos poder fazer? Se a gente não estiver podendo orar, o que nós estamos podendo fazer? O quê? E não é uma coisa que aconteceu hoje e passa 2 anos. Não, é uma coisa corriqueira. O que nós estamos fazendo? Que tipo de céu nós estamos indo, irmãos? Que nível é a nossa preocupação com o que não está dando certo a ponto de abafar o ato de você orar, irmãos? Às vezes eu me ponho a perguntar a mim mesmo o que está acontecendo. E nós precisamos buscar a presença do Senhor. Jesus está voltando. Você pode fazer vista grossa, você pode não dar crédito à pregação, você pode não aceitar a revelação, você pode não aceitar a palavra, mas nada mudará o fato que muitos ficarão por não estar dando atenção àquilo que Deus está falando. Por fazer vista grossa para tudo e não entendermos que nós já estamos engatilhados. As coisas, irmãos, as coisas estão só entrando no curso final de tudo. E nós sem temor, sem desejo de buscar. Quem é dos irmãos aqui que de fato está na hora de dormir e de acordar, que não estava mais com aquele hábito de dobrar o joelho e agora começou a ter o hábito direto de estar fazendo? Levante a mão. Que não tinha um hábito e agora tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Metade da igreja. Outra metade talvez nunca perdeu o hábito. Talvez a outra metade ainda nem entrou no hábito. E eu não quero nem perguntar. Eu queria saber mesmo quem é. Porque é assim. No fundo, Deus disse: sai do povo, sai desse povo aí, sai do Egito, que nós vamos chegar na terra prometida. Eu desafio alguém me mostrar quem foi que saiu de lá e atravessou. Eu desafio qualquer pessoa me mostrar quem foi daqueles que Deus tirou do Egito e chegou lá na terra prometida. Teve alguém que saiu do Egito? Não teve um só. Não teve ninguém. E Deus prometeu: eu vou tirar vocês e vou levar lá na terra prometida. Vocês enquanto povo. Nenhum entrou. Agora eu pergunto: Deus é mentiroso? Não. Deus mostrou o caminho ou não mostrou? As pessoas estavam no caminho? Estavam ou não? Não estavam no caminho. O caminho físico estava, não estava? No físico? No espiritual não. O caminho físico você pode vir para o culto, vem quanto quiser. Vem para o culto, se você não entrou no caminho espiritual, você vai passar uma geração inteira, 40 anos, andando para morrer no deserto. Nem Moisés, que o povo, Deus ia matar o povo, Deus disse: sai do meio, Moisés, que eu vou matar o povo inteiro, eu não aguento mais. Deus disse: Senhor, se o Senhor prometeu tirar e levar para as outras nações ver um negócio desse, Senhor,
Eles vão dizer que Deus não conseguiu levar o povo. Aí depois, outro período, Deus disse: sai da frente de Moisés que eu vou matar todo mundo. Aí Moisés disse: Senhor, não faça isso não. Esse povo aí, está escrito ou não está? Está escrito. Aí Deus disse para Moisés: Moisés, eu vou levantar um profeta semelhante a ti. Ou seja, um intercessor. Um que podia livrar o povo da morte. Esse é Cristo. Quando Moisés chegou na frente, você acha, irmão, que o homem, na sua plena inteligência, vai entrar na frente para morrer pelo povo se não for o Espírito de Deus fazer aquilo? Ali era o Espírito de Deus fazendo com que cumprisse em Moisés a palavra. Deus aceitou o seu chamado de intercessor, de profeta. Aí quando chega Cristo, Ele está agora intercedendo por nós. E quando Jesus vê, quando Satanás vem te acusar, e acredite, Satanás, quando te acusa diante de Deus, ele te acusa com justiça. Ele não te acusa com falta. Senhor, eu saí do céu porque eu cometi um pecado. Esse povo aí está cometendo pecado aí. Eu quero que o Senhor seja justo. Eu falhei e estou condenado. Esse povo também tem que ser. Aí Deus disse: eu não consigo ver isso. Eu estou vendo só o sangue de Cristo. O que eu estou vendo é o sangue. Mas tem gente que está pisando em cima do sangue. Está pisando por cima do que Deus está alertando. Está passando por cima. Eu vou dizer para você: estado de frieza espiritual, estado de estagnação, que mesmo Deus alertando, Deus falando, você não vai mudar. Sabe o que foi? O Espírito Santo já virou as costas para você faz tempo. Estou falando de você de forma geral, tá, irmão? Não estou citando a B ou C. Estou falando isso porque no começo eu estava falando algo. Quero dizer para você que se nós não buscarmos a Deus, temor, chorar na presença, para que talvez Deus tenha misericórdia de nós, porque o reino não é de qualquer jeito, não é. O reino não é de qualquer jeito. Não adianta estar no caminho natural. Pedro andou 3 anos e meio com Jesus. Ele esteve no caminho espiritual esses 3 anos e meio? Nunca. Jesus disse: Pedro, tu é Satanás, sai para trás de mim, Satanás. Diz ou não disse? Jesus chamou Pedro de Satanás: para trás de mim, Satanás. E Pedro não estava querendo o mal de Cristo, não, queria o bem, mas nunca entrou no caminho espiritual. Jesus disse: Pedro, quando tu te converter, anuncia teus irmãos. Ou seja, Pedro anunciava para quem fosse, para onde fosse, não fazia efeito nenhum. Ele disse: Pedro, quando tu te converter, anuncia teus irmãos. Mas Pedro estava no caminho físico, onde Jesus ia, ele ia, onde Jesus estava, ele estava. Eu ando com Jesus. Mas na hora da morte, tu conhece ele? Nunca nem vi falar. Será que nós não estamos assim? Não conseguimos falar com Jesus? Não conseguimos buscar presença? Não conseguimos chorar na presença? Porque não temos aceitado o chamado de Deus. Às vezes Deus está conferindo aqui nosso louvor, nossa adoração, e Ele está olhando e sentindo falta. Cadê a tua adoração? Cadê o louvor? Cadê o desejo? Deus muitas vezes está olhando para isso. Aonde está? Aonde está o desejo? Aonde está aquele vigor da alma? As lágrimas quando desciam no rosto? Aonde está? Às vezes estamos tão certos de Deus enquanto intelecto. Igrejas têm caído, mas nós estamos em pé. E Ele tem feito isso, mas nós temos a revelação. Ei, nós estamos com aquela mulher samaritana. Senhor, quando Ele vier, Ele veio e ela não percebeu que quem estava falando com Ele era o próprio Messias. Quando Ele vier, Ele vai nos revelar. Jesus estava revelando quem era. Jesus falou: sou eu, mulher, que falo contigo. Glória a Deus, aleluia. Mas nem todos terão o mesmo acesso, face a face. O que Deus está fazendo na vida do irmão Lucas, talvez não vá fazer na sua da mesma forma. O que eu quero dizer com isso? Que se nós não atentarmos para a maneira que Deus está trabalhando conosco, porque saiu 6 milhões de pessoas no meio do deserto, essas pessoas no meio do deserto foram morrendo, Deus foi trabalhando de uma por uma, cada uma Deus foi trabalhando do seu jeito, e todas pereceram, e nem Moisés escapou.
E o povo que nasceu no meio do deserto foi esse que escapou. O povo que nasceu no meio do deserto. O povo que não teve regalia. O povo que já cresceram vendo o agir de Deus. Olhando e vendo, meu pai, como é que é isso? Meus pais viviam no Egito e lá ele só apanhava. Ele não tem a parte boa, que é comer os manjares do rei. Não, parte boa entre aspas, né? Que é viver, que é se alimentar do pecado. Eles não viveram aquilo. Por isso que eu digo, um filho de cristão, quando bem ensinado, ele é um cristão genuíno. Um filho de um cristão, quando ele tem genuinamente acesso a Deus, quando ele conhece o Deus do seu pai, ele tem tudo para servir a Deus de maneira muito mais profunda. Muito mais profunda. Porque ninguém fica lembrando no tempo de seca o manjar do rei, a panela de carne, de pecado. Fica vendo a providência de Deus. E tem visto o pão descer do céu sempre. Tem visto a água descer da rocha. Ou melhor, subir. E nós? E nós? Então, irmãos, eu vou encerrar porque eu não posso pregar em cima da mensagem do irmão. O irmão deixou a Bíblia dele aqui, os bolsos. Só não deixou a fé, né, irmão? A fé não, né? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Louvado seja Deus. Senhor Jesus, obrigado por mais esse culto, pela tua palavra, pelo ensinamento. Que o Senhor dê força ainda mais ao teu servo. Repreenda todo o mal. Repreenda todo o mal, Deus. Dá força e vitória a cada um dos teus servos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.